Sabe uma coisa que a gente vê o tempo todo, mas raramente para pensar? Por que as coisas giram? Desde um planeta em órbita até um carro de corrida numa curva, a física por trás do movimento circular é incrível. E olha, tá por toda parte. Vamos entender juntos como é que isso funciona. Vamos começar com uma sensação que todo mundo conhece, né? Quando um carro faz uma curva, a gente sente aquele empurrão para o lado, como se algo tivesse nos jogando para fora. Mas de onde vem essa força? Ela é real ou é só uma impressão? A resposta para isso é bem interessante, e é exatamente o que a gente vai investigar agora. Para a gente entender o movimento em círculos, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e repensar o que é aceleração. A gente costuma associar acelerar com ir mais rápido, pisar no acelerador. Mas na física o conceito é bem mais amplo. E essa pequena mudança de perspectiva, ela é a chave de tudo. Olha só que interessante, a velocidade tem duas partes, o módulo, que é o quão rápido algo vai, e a direção. Se a gente muda qualquer uma dessas duas coisas, pronto, existe aceleração. Aumentar a velocidade em linha reta, claro, é acelerar. Mas o ponto fundamental aqui é que fazer uma curva, mesmo que a rapidez seja sempre a mesma, também é uma forma de aceleração. E isso nos leva direto para o coração da coisa. Pensa num carro numa pista circular. Mesmo que o velocímetro dele fique cravado em, 200 km por hora, esse carro está acelerando o tempo todo. Por quê? Porque a direção dele muda a cada instante. É uma aceleração contínua, mesmo que a rapidez não mude. Essa aceleração tão específica tem até nome, aceleração centrípeta. Centrípeta quer dizer algo como que busca o centro. E é exatamente isso que ela faz, aponta o tempo todo para o centro do círculo. A fórmula ali mostra uma coisa bem prática. Quanto maior a velocidade ou menor o raio da curva, maior vai ser a aceleração. É por isso que uma curva fechada em alta velocidade é tão desafiadora. Agora, vamos conectar essa ideia com uma das leis mais importantes da física, a segunda lei de Newton. Basicamente, ela diz que a aceleração não surge do nada, ela é sempre causada por uma força. E o mais importante, a aceleração acontece exatamente na mesma direção da força que a causou. A lógica aqui é direta, né? Se a gente tem uma aceleração que aponta para o centro do círculo, a segunda lei de Newton garante que deve existir uma força resultante que também aponta para o centro. Mas que força é essa? O que está puxando o objeto para dentro? E essa é a famosa força centrípeta. Mas atenção, aqui tem um ponto que confunde muita gente. A força centrípeta não é um novo tipo de força da natureza, como a gravidade. Na verdade, força centrípeta é o nome que a gente dá para o papel que uma força já conhecida está desempenhando para manter algo numa trajetória circular. Pense em girar uma bola amarrada num barbante. O que impede a bola de sair voando em linha reta? É a tensão do barbante, que puxa ela constantemente para o centro. Nesse exemplo, a tensão está atuando como a força centrípeta. Se o barbante arrebentar, acabou a força para dentro e a bola segue reto. Simples assim. Certo! Vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo. Se a força real aponta para dentro, por que a gente sente aquele empurrão para fora? A resposta não é uma força, mas sim uma propriedade da matéria chamada inércia. Inércia é basicamente a teimosia de um objeto. É a tendência dele de continuar fazendo o que já estava fazendo. Quando o carro vira, o nosso corpo, por inércia, quer continuar se movendo em linha reta. A porta do carro nos força a entrar na curva e o que a gente sente é a nossa própria inércia resistindo a essa mudança. Este slide aqui resume o ponto principal de tudo. A força centrípeta é real, aponta para o centro e é a causa do movimento em círculo. Já a tal força centrífuga não é uma força de verdade. Ela é uma força aparente, fictícia. É a nossa percepção da inércia. É um efeito, não uma causa. E o mais fascinante é ver como diferentes forças podem assumir esse papel de força centrípeta. Para a Lua orbitando a Terra, é a gravidade. Para a bola no barbante, é a tensão. E para um carro fazendo uma curva, é a força de atrito entre os pneus e o asfalto que o segura na pista. São três cenários completamente diferentes, mas o mesmo princípio físico em ação. No fim das contas, tudo se resume a este princípio fundamental. Sem uma força resultante apontando para o centro, o movimento circular simplesmente não acontece. O objeto seguiria seu caminho em linha reta, obedecendo à sua inércia. E para terminar, uma pergunta para a gente refletir um pouco. Se a força da gravidade do Sol, que nos mantém em órbita, sumisse de repente, o que aconteceria com a Terra? Ela continuaria em círculo, sairia voando para fora do sistema solar? A resposta está em todos os conceitos que a gente viu hoje. Fica aí o pensamento e até a próxima.